Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje nós iremos produzir uma atividade prática, mas antes eu quero retomar alguns conceitos que já foram trabalhados nas aulas anteriores. Então a ideia deste vídeo é reproduzir parte dos experimentos de Mendel com ervilhas. Em seus experimentos, Mendel observou diversas características isoladas nas ervilhas, como por exemplo a altura das flores, a textura das vagens, a textura das sementes. Também observou a coloração das sementes, e é com este caráter, com esta característica, que nós iremos trabalhar na atividade de hoje. Então, em seus experimentos, Mendel selecionou plantas puras para as características observadas. O que significa isso? Que mesmo por autofecundação, estas plantas sempre iriam gerar descendentes que mantinham as mesmas características. Nesse caso, é a coloração amarela das sementes e a coloração verde. Então, Mendel selecionou plantas puras com coloração amarela das sementes e plantas puras com coloração verde nas sementes, certo? Então, por autofecundação, a flor da ervilha ela possui órgãos tanto masculinos quanto femininos, uma única flor, e ela tem a capacidade então de autofecundar-se. A descendência dessa autofecundação, então ela vai gerar uma vagem. Dentro dessa vagem terão somente sementes amarelas para as plantas amarelas. E se você pegar essa semente amarela e plantar, vai nascer uma outra planta que também vai produzir somente sementes amarelas. Isso é uma planta pura, certo? Da mesma forma para as plantas que produziam sementes verdes. Então, Mendel selecionou plantas puras para a característica observada, certo? Bom, então qual foi o próximo passo de Mendel? Ele resolveu cruzar indivíduos puros amarelos com indivíduos puros verdes. E é claro que Mendel não conhecia os mecanismos genéticos envolvidos na hereditariedade, mas nós já conhecemos, e graças a ele, inclusive, então nós sabemos hoje que indivíduos puros amarelos são, na verdade, homozigóticos dominantes, possuem 2 genes dominantes para a coloração amarela. Indivíduos puros verdes são homozigóticos recessivos, possuem 2 genes recessivos que vão expressar a característica verde na coloração das sementes. Então Mendel pensou, o que acontece se eu cruzar estes 2 indivíduos, puros amarelos com puros verdes? Qual vai ser o resultado disso? Certo? Então Mendel chamou esta geração de indivíduos puros de geração P, ok? Então, para que haja a produção de gametas, é necessário a divisão do material genético. Se este indivíduo possui 2 genes alelos dominantes, e eles serão divididos na produção de gametas, serão distribuídos em igual proporção para os gametas. Qual é a única possibilidade de formação de gametas? Claro, os gametas irão conter alelos dominantes somente para a coloração das sementes. E da mesma forma aqui com as sementes verdes, a única possibilidade na formação de gametas é para alelos recessivos. Todos os gametas produzidos por este indivíduo terão alelos recessivos para a coloração das sementes, e estes aqui, todos os gametas, terão alelos dominantes, certo? Então os alelos irão se encontrar, o processo de fecundação irá acontecer, serão produzidas vagens, e nessas vagens haverão sementes. De que coloração serão estas sementes? Heterozigóticas dominantes. Acertou quem disse que elas serão amarelas, vou colocar aqui. Então todas as sementes serão amarelas nesta geração. E Mendel chamou esta geração de F1, a primeira geração de filhos ou a primeira geração híbrida. Então, com a geração F1 já estabelecida, Mendel plantou as sementes que eram resultados do cruzamento das 2 gerações puras de sementes amarelas e verdes, certo? Ele plantou essa semente amarela, que é azão-azinho, e nasceu então uma planta, e esta planta realizou também a autofecundação e produziu descendentes. E nós iremos simular justamente a descendência da autofecundação da geração F1, que nós sabemos que é a geração F2, ok? Então essa é a nossa atividade. Então, para a atividade de hoje, vocês irão precisar de papel, caneta ou canetão, caixa de ovo, né? Somente 4 espaços da caixa de ovo, e se você não tiver, não tem problema, pode utilizar um papel, faz os quadradinhos como se fosse o quadro de Pinet,
não tem problema. Também vão precisar de tinta guache ou caneta, canetão, enfim, pintem como vocês puderem o papel. No meu caso aqui eu peguei um papel que era rascunho, já iria para descarte, então amassei ele e pintei com tinta guache, ok? Então vamos lá. Este indivíduo é uma planta que se formou e ela possui uma flor. A flor possui tanto órgãos reprodutores masculinos quanto femininos. Ela é hermafrodita, então ela faz autofecundação, certo? Aqui nós temos que imaginar que é a flor, a parte interna da flor, fazendo autofecundação, ok? Então ela irá produzir gametas da mesma forma. Se o genótipo dela para a coloração é azão-azinho, quais são as possibilidades na produção de gametas? Claro, vai produzir gametas azão e gametas azinho em igual proporção, ok? Então aqui nós iremos simular. Aqui nós temos a parte masculina da flor e aqui nós temos a parte feminina da flor. Azão, azinho, azão, azinho. Então, se a planta produzir um pólen, um pólen, que é o gameta masculino, e este pólen ele tiver o alelo dominante para a coloração. Como nós vimos, ela pode produzir azão ou azinho. Digamos que ela tem então o alelo dominante, o azão. Então nós vamos colocar um azão aqui. E se a parte feminina produzir um óvulo, então um gameta feminino com o alelo azinho, então eles irão se encontrar aqui, azão, azinho. Neste caso, de que cor será este indivíduo? Ele será verde, será amarelo, aí você vai colocar aqui, digamos que ele seja verde. Coloca aqui a bolinha verde. Ah não, ele é amarelo, então coloca a bolinha amarela. Ah não, ele é verde e amarelo, então coloca a bolinha verde e amarelo, certo? Então nós simulamos um encontro possível, ok? Agora vamos simular outro. Digamos que ele produza, que a parte masculina produza pólen com um alelo dominante novamente. E a parte feminina produz um óvulo com um alelo dominante também. Então ele será azão-azão. De que cor é o indivíduo azão-azão? As sementes neste caso, né? É amarelo? É verde? Aí coloca aqui. Eu vou colocar de qualquer jeito aqui para vocês verem como fica a atividade, tá? Aí vocês vão colocando os encontros, coloquem ali os gametas, preencham certinho, certo? E no final, vocês devem produzir uma folha da mesma forma que está aqui, pessoal. Do mesmo jeitinho, tá? Essa parte aqui não precisa, se vocês não quiserem, tá? F1, azãozinho, isso aqui não precisa. Pode ser só a partir daqui, tá? Vocês vão escrever então na folha as mesmas informações que estão aqui e vão preencher aqui com os resultados, certo? Fenótipo dominante. Qual foi o fenótipo que mais apareceu aqui? Fenótipo recessivo. Qual foi o fenótipo que menos apareceu aqui? Quantos são homozigotos? Quantos são azão-azão? Quantos são azinho-azinho? Quantos são heterozigotos? Coloca aqui. E qual foi a proporção? Né? Nós já vimos nas aulas. Então, aqui nós temos 4 encontros. De 4 encontros, qual foi a proporção? Quantos são verdes e quantos são amarelos? Aí você coloca aqui, certo? Então, ao final da atividade, com os quadradinhos preenchidos, você vai tirar uma foto assim, ó. Clec, tirou a foto, já com os dados preenchidos, ok? E vai postar na plataforma da turma. Certo, pessoal? Então, essa é a atividade de hoje. Então é isso, não deixe de fazer a atividade, vai ajudar bastante a entender melhor o conteúdo, certo? E nós nos vemos na próxima aula, então. Até mais, pessoal!